Mais do que a vitória diante do Avenida no estádio Beira-Rio na noite do último domingo e a consolidação da liderança no grupo B do Campeonato Gaúcho, o técnico Roger Machado encontrou o time titular para o Clássico Grenal. É bem verdade que tem ainda o Brasil de Pelotas no meio da semana no estádio Beira-Rio, mas Carboneiro, Bruno Henrique e a disposição tática encontrada para o segundo tempo na Casa Colorada faz com que o time colorado possa ser muito promissor no primeiro clássico do ano. Eu quero conversar com vocês também sobre a questão envolvendo a dificuldade de entendimento de um início de trabalho e o quanto estão tentando desmerecer o início do ano colorado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, da Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana, porque a gente vai sempre, daí seguir crescendo nas parcerias aqui, não só sobre o que a gente fala do Inter, mas até mesmo daquilo que a gente vai conhecendo um ao outro. Sem esquecer que KTO.bet.br é a tua casa de apostas no Brasil. E ela tá te esperando, totalmente remodelada, segura, com validação de login e outras benesses a partir da regularização das casas de apostas no governo federal. Entra lá no comentário que está fixado ou então na descrição, ou se tu está assistindo pela televisão ou por um tablet, alguma coisa assim, coloca o teu celular nesse QR Code que está na tela e bora lá falar e cada vez mais entender como é que funciona kto.bet.br, beleza? Bom, eu quero falar rapidinho com você sobre o jogo de ontem, O Inter teve muitas dificuldades no jogo e a gente percebe aquela questão histórica, Time retrancado faz um salseiro para o Internacional dentro do estádio Beira-Rio. O Inter tem muita dificuldade para penetrar nas defesas adversárias, Muita gente que assistiu pela televisão talvez não tenha conseguido enxergar, por exemplo, eu estava no estádio, Então, da cabine do Voz do Gigante, dava para ver muito claro que tinha uma linha de 5, uma linha de 3 e 2 atacantes. E às vezes os dois atacantes, um vinha para a linha de 3, formava uma linha de 4. Então era 4, 5, e aí o Inter tinha uma dificuldade tremenda, de trocar passes pelo meio e tentar envolver o adversário, botar a bola pelo lado, e quando colocava, ia do chuveirinho, o Borré baixo, os zagueiros adversários são altos, enfim, era uma barbada para consagrar basicamente a linha defensiva ou o sistema defensivo do Avenida. Só que daí o Roger no segundo tempo ele usa do Valência e do Carboneiro logo na volta do vestiário e aí ele muda o time. Ele muda o time porque aí o time tem velocidade, não que não tinha antes, mas o Carboneiro está num giro um tanto acima até do Wesley, que foi o melhor jogador do Internacional na temporada agora de 2024, mas o Carboneiro deu velocidade, X1, o 1 para 1, passando de viagem inúmeras vezes pelo lateral do Avenida e até mesmo pelo sistema defensivo como um todo dentro da grande área. O Valência segurando um dos defensores também, como uma espécie de pivô, e não como o cara que vem de lado, cortando para dentro e tal. E aí a gente teve o Borré saindo um pouco da área, juntando com o Alan Patrick. O Wesley pelo outro lado, pelo lado direito, conseguiu contribuir um pouco mais que o Wanderson. O Wanderson não está conseguindo se adaptar tão bem assim pelo lado direito, pelo menos na minha opinião. O lado direito do Internacional, na verdade, é um grande problema, porque o Brian Aguirre, mesmo que o Roger tenha dito que fez o melhor jogo com a camisa do Inter e tal, que ele tá mais solto, eu ainda acho que ele tem muito a evoluir, mas muito a evoluir. Quando o Bernabé falou pro Roger, que o Aguirre era o Bernabé pelo lado direito, só que ele defendia melhor, olha,
Esse Bernabéu do lado direito a gente ainda não viu, tá? Mas daí a gente acaba chegando num gol, né, com um chute de fora da área do Bernabéu, inclusive, e isso é doido, cara, porque no primeiro tempo a gente precisava ter feito isso. A gente precisava ter feito mais. Em vez de apostar só no chuveiro, na área, a gente tinha que ter testado mais o goleiro, chutado mais a gol, né? Depois a gente coloca 2 bolas na trave, tem uma bola maravilhosa, né? Uma delas é uma falta do Bruno Henrique, que tá jogando melhor. Acho que, inclusive, começa a se credenciar, talvez até para ser titular no lugar do Thiago Maia. Enfim, as ações do campo contra o Avenida, me parece que o Roger encontrou o time para o Clássico Grenal. Porque ele deixou muito claro na coletiva de que ele vai pegar agora e ele vai descansar jogadores, né, para esse confronto diante do Brasil de Pelotas. Muito por conta da minutagem, muito por conta dos seus principais jogadores estarem descansados para enfrentar o Grêmio no final de semana, no sábado, a partir das 9 horas na Arena, mas principalmente, né, porque a pontuação já está resolvida. A pontuação foi, né, agora a gente ali com 10 pontos dentro do campeonato, inclusive a mesma pontuação do Grêmio, né? A única coisa que difere são os 5 gols feitos agora no último jogo do Grêmio. O resto é a mesma coisa. São 3 vitórias e um empate. O empate do Grêmio ocorreu no primeiro jogo também, 0-0. O do Inter ocorreu no primeiro jogo, 2-2 com o Guarani de Bagé. O resto, o Inter faz tudo 2-0, 2-0, 1-0. O Inter está a 3 jogos sem tomar gols. O Grêmio não toma gol ainda no campeonato, ok, né? São 4, mas as, vamos dizer assim, campanhas, elas são semelhantes. O que a gente não pode fazer, talvez, é normalizar a performance. A performance do Grêmio está um pouco mais solta. Os jogadores estão correndo mais, os jogadores estão, teoricamente, entregando um pouco mais. O Inter, e até dito pelo Roger, não está com velocidade ou rapidez ou naquela jogada de ansiedade, prefere ser mais inteligente com a bola. Talvez pela idade dos jogadores, talvez porque os jogadores são um pouco mais velhos, o Alan Patrick, mas não tem muito sentido se o Wesley, por exemplo, é jovem ainda. O Wanderson tem 30 anos, ok, mas aí tu pega o Fernando, tem 36, o Thiago Maia tem menos de 30. Então, o Borré tem menos de 30. A gente tem uma zaga muito boa com o Vitão e com o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel que deu o passe, inclusive, pro Bernabéu. Eu acho que a questão da inteligência não tem a ver com a questão física ou a questão da idade. Mas eu acho que o Inter ele está tentando baixar um pouco, né, o ritmo da partida quando não precisa. Ele pode pegar e ser um pouco mais objetivo e talvez até mais inteligente, como ele foi no segundo tempo, uma vez que o Carboneiro entrou no jogo e mudou a partida. Me parece que o Roger encontrou o time para o Grenal. Com o Antony, infelizmente vai ter que ser o Brian Aguirre, mesmo que ele não esteja bem. O Vitor Gabriel com o Vitão e o Bernabéu. Daí a gente tem o Fernando. Eu botaria o Bruno Henrique, não o Thiago Maia. Tá? Com o Alan Patrick. Do lado direito, o Wesley. Do lado esquerdo, o Carboneiro. E lá na frente, o Rafael Borré. Para mim, esse 11 inicial. Talvez a gente vai ter uma dúvida, Thiago Maia com o Bruno Henrique podendo ser um cara de segundo tempo, para poder fazer, de repente, até a vaga do Fernando. Mas aí tu tem ainda o Luiz Otávio, tu tem o próprio Ronaldo. Me parece, inclusive, que o Ronaldo entrou agora no jogo no domingo já para ganhar um pouco de minutos para jogar agora na quarta-feira diante do Brasil de Pelotas. Né? Só que o que está me perturbando nessa questão toda é o quanto estão tentando tirar o Inter para merda, o quanto estão tentando tirar o Inter, sabe, para um trabalho ruim, quando o outro lado tem números semelhantes, tem atuações bem semelhantes nesse sentido, e do outro lado, meu Deus, é o Real Madrid dos Pampas. Eu acho que tem coisas para melhorar, a gente tem que apontar, sim, falhas e problemas, como, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O Internacional sabe, desde a lesão do Gabriel Mercado, que precisa de um parceiro para o Vitão. É inadmissível a gente estar indo para um Grenal, por exemplo,
sem um zagueiro para estar do lado do Vitão e ter que apostar no Vitor Gabriel. Que bom que achamos o Vitor Gabriel, mas estar com o Vitor Gabriel ao lado do Vitão é um grande erro. E esse é um erro que pode ser apontado e deve ser cobrado. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode valorizar que o Vitor Gabriel está fazendo um bom trabalho do lado do Vitão. Ah, mas é insuficiente para o Grenal. Bom, mas aí é achismo. Daí é futurologia. O cara pode chegar e quebrar a bola no Grenal. E aí, como é que fica? Sabe? Então, eu enquanto... Principalmente é a quarta partida da temporada. É claro que eu vejo que o Inter tem dificuldades e que o Inter pode melhorar muito. E a performance, principalmente. Tá? Mas eu, neste momento, eu não vou fazer o escândalo, a vergonha, vexame, não jogou nada. Seria muito pior, né? Seria muito pior corrigir esses problemas que têm de ser corrigidos se não ganhasse, se perdesse ou se empatasse, né? Não ganhando, claro, né? Então, gente, a gente está numa semana Grenal, mesmo tendo o Brasil de Pelotas ali. Neste momento, a gente tem que estar focado no Grêmio. Quem seca o Inter é o Grêmio. Depois do Clássico Grenal, ou à medida que as coisas forem evoluindo, a gente vai cobrando ainda mais. Mas neste momento a gente tem que estar focado no clássico do final de semana. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece. Likezinho, te inscreve, compartilha esse conteúdo aqui nos teus grupos de WhatsApp. Valeu? Tamo junto. Tchau.